Provérbios, capítulo 1. Vamos fazer a leitura de Provérbios, capítulo 1, e destacar alguns ensinos muito importantes para uma vida feliz. O propósito desta série que nós começamos hoje é a leitura de Provérbios, destacando alguns versículos para a nossa meditação e o nosso crescimento pessoal. A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Provérbios é um livro que foi escrito pelo rei Salomão, por Agur e por Lemuel. Salomão escreveu os 29 primeiros capítulos, Agur escreveu o capítulo 30 e Lemuel escreveu o capítulo 31. Nesta série de leituras em Provérbios, vamos aprender cada dia um pouco mais para o nosso crescimento pessoal e o nosso relacionamento com Deus. Verso 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Por que Salomão escreveu Provérbios? Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Então, o livro de Provérbios é um livro para desenvolvimento pessoal, é um livro para crescimento no relacionamento com Deus. Veja que o próprio Salomão fala que ele escreveu esse livro para se conhecer a sabedoria e a instrução. O livro de Provérbios traz conselhos sábios sobre todas as áreas da vida e traz instrução. Ele ensina como agir, o que fazer e como responder às diversas situações da vida, para se entenderem as palavras da prudência. Então, o livro de Provérbios traz sabedoria, instrução e prudência. Prudência é a capacidade de tomar a decisão correta e precisa em cada situação da vida. Prudência é a capacidade de fazer a coisa certa, de tal maneira que as consequências negativas e ruins sejam banidas da sua vida. Foi para isso que Salomão escreveu Provérbios, para se receber a instrução do entendimento. No versículo 3, nós vemos que Provérbios foi escrito para trazer entendimento, entender a vida, entender cada situação, entender as pessoas, entender as circunstâncias da vida, entender como melhorar o relacionamento com as pessoas, entender como melhorar a relação com Deus, entender o valor da sabedoria e entender a justiça. Muitas vezes não sabemos o que é certo, o que é errado, o que é melhor de se fazer em uma ou em outra situação. Mas quando estudamos Provérbios, nós aprendemos a justiça, nós aprendemos a tomar a decisão certa. Muitas vezes o simples, o jovem, ele fica com medo de falar a verdade em uma situação em que ele é levado a tomar a decisão errada. Um exemplo muito simples: quando um jovem está sozinho e tem que tomar uma decisão entre fazer a coisa certa e a coisa errada, ele vai fazer a coisa certa ou a coisa errada de acordo com aquilo que ele mais aprendeu. Se ele foi muito influenciado pelos pais e pelos seus amigos a fazerem a coisa certa, ele vai ter muitas referências
de fazer a coisa certa e vai fazer a coisa certa. Mas se ele tem muitas influências de pessoas que fazem coisas erradas, tanto pais quanto amigos, ele vai se inclinar a tomar a decisão errada. Então, entender que o nosso relacionamento com as pessoas à nossa volta influencia a nossa tomada de decisões nos faz pensar que eu preciso meditar em Provérbios, porque Provérbios traz conselhos de um rei que foi um rei sábio. E eu posso formar um repertório, uma base de referência com base em um livro que tem sabedoria, para tomar uma decisão justa. Eu posso, lendo Provérbios, você pode até avaliar se aquilo que os seus pais estão ensinando está de acordo com os melhores ensinamentos. Porque o livro de Provérbios foi escrito com pessoas que trazem resultado, pessoas que leem, estudam Provérbios e aplicam Provérbios, têm resultados. Uma pesquisa sobre os ensinos de Provérbios e a sua aplicação na vida das pessoas mostrou que, quando uma pessoa medita todos os dias em Provérbios durante 2 anos, ela fica mais sábia, mais inteligente. E quando ela aplica e faz, executa tudo que está escrito em Provérbios, em 5 anos, a pessoa fica rica, fica próspera. Quando ela aplica, estuda e aplica. Provérbios tem 31 capítulos. Dá para ler 12 vezes em um ano. Considerando os meses que tem 31 dias, em que você pode ler um capítulo por dia, considerando que no mês de fevereiro você pode ler 2 ou 3 capítulos em alguns dias para concluir a leitura em fevereiro, e considerando que os meses que tem 30 dias você pode escolher um dia, ou o início do mês para ler os capítulos 1 e 2, ou o último dia para ler os capítulos 30 e 31, você pode ler 12 vezes. Pode meditar 12 vezes. E se você está inscrito aqui no canal, já sabe que no mês de janeiro deste ano, nós gravamos as aulas de Provérbios. Se você é novo aqui no canal, na seção das playlists, tem uma playlist chamada Provérbios Janeiro 24. Nessa playlist, nós temos 60 aulas que passam por todo o livro de Provérbios em ordem. A aula 1 é Provérbios 1, depois a aula 2 é Provérbios 1, do versículo 7 a seguir, e vão 60 aulas com duração de 30 a 45 minutos explicando todo o livro de Provérbios. Em fevereiro, nós gravamos uma série chamada 31 lições para a vida em Provérbios. E nós fizemos a leitura e destacamos um ponto de cada capítulo de Provérbios. Em março, nós gravamos 5 minutos de meditação em Provérbios, que nós procuramos organizar o livro de Provérbios por temas, para facilitar a compreensão. E na descrição de cada um dos vídeos da série 5 minutos de meditação em Provérbios, tem um resumo de cada um dos capítulos. E agora, hoje é 2 de abril de 2024, mas esse vídeo ele é atemporal. Os ensinamentos de Provérbios servem para todos os tempos. Então, no mês de abril, nós vamos começar aqui o capítulo 1, né, até o capítulo 31 de Provérbios. Vamos fazer leituras e o apontamento de Provérbios. Aqui, Provérbios 1, dessa leitura dos versículos 1 a 6, o que nós vimos foi Salomão que escreveu Provérbios, com Agur, que escreveu o capítulo 30, Lemuel, que escreveu o capítulo 31, e Salomão escreveu para trazer sabedoria, instrução e prudência. Versículo 2, versículo 3, para dar entendimento das coisas da vida,
para trazer a capacidade de decidir com justiça. O juízo é o bom senso na hora da tomada de decisões. E a equidade. A equidade é a igualdade, para entender a igualdade. O versículo 4 fala que Provérbios foi escrito para dar aos simples prudência, pessoas que não entendem das situações da vida, que são muito jovens, ainda não têm experiência, podem meditar em Provérbios e escapar de cair em ciladas, de cair em armadilhas. Tem um ditado que diz que o inteligente aprende com os seus erros. Ele não erra novamente. Mas o sábio, ele aprende observando os erros dos tolos. Então o sábio, ele não precisa nem tropeçar. Ele recebe a instrução e se desvia do caminho do mal. Então, o livro de Provérbios, no versículo 4, fala: ele foi escrito para dar ao simples prudência. Por isso é tão importante estudar Provérbios e por isso a pesquisa mostra que em 2 anos, estudando Provérbios todos os meses, a pessoa fica mais inteligente, mais sábia. E se a pessoa estudar Provérbios 5 anos e aplicar, a pessoa fica rica, fica próspera. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. E um detalhe, mesmo aquele que é ateu, se ele ler Provérbios e aplicar os conselhos de Provérbios, mesmo sendo ateu, ele prospera e fica rico. Esse é um dos motivos pelos quais muitas pessoas que são da fé, que são cristãos, que acreditam no sangue de Jesus, não prosperam. Eles leem, eles esquecem de estudar e meditar na palavra e esquecem do mais importante, praticar. Muitas pessoas que não são cristãs nem acreditam em Deus entenderam o valor de Provérbios. Leem, estudam e aplicam os conselhos de Provérbios. Recebem a prosperidade na terra, recebem uma vida feliz na terra, mas precisam ainda receber a Jesus como único Senhor e Salvador para que possam alcançar o reino dos céus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Continuando em Provérbios 1. O livro foi escrito para dar para quem é simples a prudência. Como nós falamos no versículo 2, prudência é a capacidade de tomar a decisão certa, no tempo certo, de tal forma que você alcance o melhor resultado. Se você é simples, não sabe o que fazer em muitas situações da vida, estude Provérbios. Como, por exemplo, Provérbios 6, versículo 1. Não seja fiador de pessoas que você não conhece. É um versículo simples, mas que muitas pessoas, quando são abordadas para serem fiadoras de alguém, sentem misericórdia, sentem dó, pensam: eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ser fiador da pessoa, eu não posso recusar a fiança de alguém. Mas quem lê Provérbios sabe que Provérbios 6 fala: você não tem esse compromisso, você não tem esse dever, você não tem que assumir a responsabilidade por alguém que você não conhece, porque o primeiro compromisso que você tem que ter é com você mesmo. Se você vai dar a fiança para alguém, você tem que estar disposto a dar tudo que você tem em favor dessa pessoa. Então, quando se medita em Provérbios 6 e se fala para a pessoa: se você for o fiador, esteja preparado para dar tudo o que você tem para essa pessoa e ainda assim ficar calmo, tranquilo, realmente disposto a ajudar essa pessoa. Faça isso
com a alma generosa. Provérbios capítulo 11, versículo 25. A alma generosa prosperará, e aquele que atende ao próximo será atendido. Quando você ajuda alguém, você também, no momento da dificuldade, receberá a ajuda que você precisar. Existe uma lei da semeadura, uma lei do retorno, em que aquilo que você planta aqui na terra é aquilo que você vai receber também. Cedo ou tarde, você recebe. Portanto, use boas sementes. Aí o versículo 4. E para dar aos jovens conhecimento e bom siso. Então, conhecimento e bom juízo. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. E para entender provérbios e sua interpretação. Quem lê provérbios começa a desenvolver uma inteligência para ler, para entender, para conversar a respeito desses assuntos. Com o passar do tempo vai ficando natural falar sobre provérbios, vai ficando natural tomar as decisões inteligentes. É por isso que a leitura de provérbios, quando ela é constante, ela produz um resultado no longo prazo. E a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Quando você lê provérbios, você passa a entender o pensamento, o raciocínio das pessoas que são sábias. Você começa a ser sábio. Você começa a entrar nesse movimento, a entender o motivo de cada coisa e as suas adivinhações. Quando você conhece uma pessoa que é sábia, aquela pessoa fala para você o que vai acontecer no futuro. Por exemplo, os pesquisadores que estudam muito história, eles dizem: nos próximos anos pode acontecer esses e esses fatos. E as pessoas, quando veem que eles acertam, dizem: nossa, essa pessoa é um adivinhador. Como que ele descobriu que ia acontecer isso? Elas, na verdade, são pessoas que buscam sabedoria e conhecimento. Elas têm informação e instrução. Elas estudam o que já aconteceu e o que tem acontecido normalmente. Então elas conseguem prever algumas coisas num espaço de 5, 10, 15, 20, 30 anos. Então muitas vezes você pensa: ele é um adivinhador. Eles não são adivinhos. Eles são pessoas que estudam. Quando você estuda, você tem previsão das coisas. Quando você estuda a Bíblia e você vê que muitas das coisas que estão escritas, tudo que está escrito, foi se cumprindo ao longo da história, você pode fazer uma adivinhação. Qual é a adivinhação? Se tudo que está escrito na Bíblia aconteceu até aqui, então o que está escrito lá no livro de Apocalipse, lá nas revelações sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vinda de Jesus, sobre os novos acontecimentos, tudo aquilo vai acontecer. Então, adivinhação, quando fala aqui o versículo 6, que quando você estuda provérbios, você vai entender provérbios e vai entender a interpretação de provérbios, e você vai, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações, você vai entender por que que os sábios fazem previsões acertadas, que são as adivinhações, porque eles estudam. E você também, estudando provérbios, o versículo 6 traz essa promessa. Quando você estudar provérbios, você vai entender provérbios, a sua interpretação, e vai entender as palavras dos sábios e vai entender as suas adivinhações. Vai entender tudo isso. Versículo 7 nos traz uma segunda informação: que o temor do Senhor é o princípio da ciência e que os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, o temor significa o respeito. Temor significa, no dicionário, ter medo, mas também significa ter zelo, consideração, muito respeito.
Então, aquele que tem muito respeito pelo Senhor, ele tem o princípio da sabedoria. Por que Provérbios fala isso? Porque Deus criou os céus e a terra. Porque Deus criou o ser humano, a imagem e a semelhança dele. Porque todas as coisas que foram criadas no universo foram criadas por Deus. Então, se você tem muito respeito e muita consideração em buscar a Ele, querer conhecer Deus, querer ser amigo de Deus, querer conversar com Deus, você vai ter o princípio de todo o conhecimento, de toda a ciência. Você vai falar com Ele e Ele sabe de todas as coisas. Quando você caminha com Ele, Ele dá o princípio de tudo. Então, o respeito a Deus é o princípio da ciência. Quem é louco despreza a sabedoria e a instrução. Quem é louco despreza a busca pelo conhecimento e a busca pela instrução. Uma coisa interessante: aquele que fala que é ateu, que não acredita em Deus, mas ele pega a Bíblia e fala: eu vou estudar Provérbios para que eu tenha o meu crescimento pessoal e o meu desenvolvimento pessoal, ele pode até não saber, mas ele está temendo ao Senhor. Por quê? Porque Provérbios é palavra de Deus. Então, quando a pessoa fala: eu não quero a parte da salvação, mas eu quero prosperar, eu quero ter uma boa vida. Ele pega Provérbios, medita em Provérbios. Provérbios é palavra de Deus. E quando ele estuda Provérbios, ele está tendo muita consideração por Deus. Então, até o ateu, quando ele prospera, quando ele fica rico, quando ele fala nas palestras dele que você tem que ser honesto, verdadeiro, sincero, que você tem que prezar pelo cumprimento dos contratos, que você tem que cumprir tudo para e fazer o melhor, quando ele fala isso, ele está tendo muito respeito com Deus. E quando o cristão que recebe o plano da salvação aceita Jesus, mas ele não estuda Provérbios e ele não aplica Provérbios, ele está desrespeitando ao Senhor. Ele está sendo desobediente, não está cumprindo a palavra. Então ele sofre, mas porque ele escolhe não respeitar, ter muito respeito ao Senhor, em se dedicar em estudar e praticar a palavra de Deus. Então, o temor do Senhor é o princípio da ciência, mas os loucos desprezam a sabedoria. Quem é louco são... E olha o que acontece quando a gente lê o versículo 2, a parte 2 do versículo 7. Os ateus, muitas vezes, acabam sendo mais sábios do que os cristãos, porque eles pegam os livros da Bíblia, estudam e aplicam. E aqueles que são os filhos, porque Jesus disse: mas a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então o ateu, ele não é filho de Deus, porque se a pessoa não recebe Jesus, ela não é. Ela é criatura, mas o filho, ser filho de Deus, depende de aceitar a Jesus. Então aquele que aceita Jesus é filho, mas muitas vezes os que não são filhos herdam as riquezas, os que são criaturas, que são servos, porque cumprem os mandamentos. E aqueles que são filhos que andam na desobediência. O que é a desobediência? Não meditar em provérbios para saber o que fazer e aplicar. Porque tem aquele que estuda, sabe, mas não aplica. Tem aqueles que não estudam, estão errando, porque não estão buscando conhecimento. Porque os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, estão desprezando a sabedoria e a instrução. Tem aqueles que estudam, mas eles são loucos porque eles não praticam. E tem aqueles que praticam e são bem-sucedidos naquilo que fazem porque estão
respeitando o Senhor. Né? Então aqui o versículo 7 é isso. Aí depois o versículo 8 nos diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Ou seja, honre o seu pai e a sua mãe, porque o seu pai e a sua mãe são as primeiras pessoas que querem o seu bem. Talvez você diga, mas o meu pai e a minha mãe não são exemplo de nada. O meu pai é um bêbado, a minha mãe uma prostituta. Pode acontecer de alguém ser filho de uma prostituta. Mas, se eles não estão servindo como esse exemplo, procure uma pessoa, um homem e uma mulher, que sejam referência no modelo e siga, imite essas pessoas. Você certamente tem um tio ou tem o amigo de alguém, que você, o pai do amigo de alguém, a mãe do amigo ou da amiga que você tem, que podem ser referência daquilo que você quer. Você não precisa reproduzir, repetir os mesmos erros do seu pai e da sua mãe. O Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, contou que o pai dele vivia bêbado. Ele cresceu tendo esse sofrimento. E ele disse: vou ser uma pessoa diferente. Hoje ele bebe água, se tornou um atleta. É uma mentira se você fala: eu estou derrotado, eu estou derrotada, porque o meu pai e a minha mãe eram derrotados. Você faz o seu destino. Você é responsável por aquilo que você faz. O versículo 8 fala: para ouvir o conselho do pai e não deixar a doutrina da mãe, partindo da premissa de que o seu pai e a sua mãe são pessoas que estão seguindo um caminho com bons resultados. Se eles não são, você pode escolher um homem e uma mulher, o pai de algum amigo, a mãe de alguma amiga, e tomar como referência essa situação. Por isso, na igreja, nas igrejas, você pode encontrar os pais da fé, as mães na fé. Mas tem que tomar cuidado, porque mesmo dentro das igrejas existem pastores que são lobos, mulheres que têm os seus interesses em coisas erradas. Não é porque você está numa igreja que aquelas pessoas que estão ali são pessoas comprometidas com Deus. Você precisa avaliar ao longo do seu relacionamento com as pessoas se aquelas instruções estão realmente trazendo mudança na sua vida. Por isso é tão importante meditar em Provérbios, para você fazer a sua leitura, para você ter o seu crescimento, para você poder avaliar aquilo que realmente te traz instrução e crescimento e se afastar daqueles que na verdade são lobos, falsos, enganadores, mentirosos. Muitas vezes você consegue melhor conselho com um ateu, que ele não acredita em Deus, mas ele é bem intencionado, estuda provérbios, pratica e tem resultados e ensina você a ser honesto, sincero, transparente, verdadeiro amigo e uma pessoa que realmente faz diferença na sociedade. Então não julgue as pessoas só porque elas acreditam em Deus. Muitas pessoas acreditam em Deus, frequentam a igreja e ainda não descobriram a verdade. Ainda precisam, estão no processo de crescimento. Por isso, não fique triste e não se lamente se você foi a alguma igreja e sofreu algum tipo de discriminação por alguma razão. As pessoas que estão lá são pessoas que falham, são pessoas que erram. A igreja muitas vezes é um pronto-socorro para ajudar pessoas que precisam de ajuda. Entre elas, muitas vezes, o próprio líder que está ali naquele lugar, está bem intencionado, querendo fazer a vontade de Deus, mas ainda não obteve o crescimento necessário para dar instrução. Daí o versículo 9, considerando que o seu pai e a sua mãe são pessoas que estão seguindo o caminho certo, o que vai acontecer?
o conselho deles vai ser, como diz o verso 9: diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Diadema são aquelas coroas pequenas que normalmente são usadas por princesas, que tem um semicírculo que vai da ponta da orelha, de uma ponta da orelha até a ponta da outra orelha. Então, o diadema de graça serão para a tua cabeça. Em outras palavras, os conselhos vão ser como um tesouro que vai estar na sua cabeça. E na hora que você tiver que tomar decisões, você vai tomar as decisões inteligentes porque você está ouvindo a instrução do seu pai e o conselho, a doutrina da sua mãe. E serão como colares para o teu pescoço. O colar, ele embeleza a pessoa. Então, vai ser como a sua vida será bela, o seu caminho será próspero, abençoado. Tem aqui um outro exemplo, tem um autor que escreveu um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, que é do Robert Kiyosaki. E ele aprendeu princípios de investimento com o pai de um amigo dele. Ele conta no livro que o pai dele não sabia administrar muito bem dinheiro, mas que ele fez a amizade com outro menino da escola, e o pai desse menino sabia administrar muito bem o dinheiro. E ele aprendeu sobre investimentos, abertura de negócios, andando com o pai do amigo dele. Então ali, nesse livro, é um exemplo dessa história, de que o Kiyosaki ele poderia ficar como o pai dele, sem saber administrar muito bem, mas ele tomou o pai do amigo dele como pai dele na parte das finanças, e ele adquiriu conhecimento. Portanto, não existe desculpa para aqueles que querem repetir o comportamento. É verdade que o exemplo dos pais faz os filhos seguirem muito o caminho deles, mas é uma mentira que os filhos têm que seguir o caminho dos pais. Você pode seguir um caminho diferente. Aquela ideia de filho de peixe, peixinho é, não tem que se repetir para o lado ruim. Você pode ser filho de Deus, escolhendo bons mentores, boas pessoas para a sua instrução. Versículo 10: Filho meu, se os pecadores com blandícias, ou seja, com sedução, te quiserem tentar, não consintas, ou seja, não concorde com as palavras sedutoras de quem quer fazer coisas erradas e convida você. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave, e estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Esses versículos que nós acabamos de ler, os versículos 8, os versículos 10 até o versículo 19, são aqui versículos que falam que se você for convidado a participar de furtos, de assaltos, de práticas de corrupção, práticas de suborno, práticas de coisas ilícitas, as pessoas que praticam essas coisas, elas vêm com palavras de que você vai ganhar muita vantagem, você vai receber dinheiro fácil, você vai receber vai ter uma vida tranquila, enganando, trapaceando, mentindo,
para os outros, dando golpes nos outros. Você pode até conseguir, durante um tempo da sua vida, tudo isso que eles prometem. Mas a lei da semeadura, que estabelece que tudo aquilo que você planta, você colhe, vai chegar para você em algum momento. É por isso que Salomão escreveu esses versículos do 10 ao 19, para dizer: você pode conseguir prosperar fazendo a coisa errada por um tempo, só que você está armando uma cilada que cedo ou tarde você vai cair. E Salomão escreve aqui como que essas pessoas vêm com seus convites. Eles falam: vem conosco. Tem muitas pessoas que vivem solitárias. Então, quando algum grupo que pratica coisas erradas as convida, falando: você vai ser o nosso amigo, você vai ter amizades, você vai sair para participar das festas conosco, você não vai mais andar sozinho. Prefira andar sozinho. Escolha, ou melhor, prefira ir até lugares onde você possa fazer boas amizades. Não ande sozinho. Procure pessoas boas, que fazem a coisa certa, que estão comprometidas com o estudo, em formar uma família, em aprender coisas que estão relacionadas ao bem. Faça amigos que se comprometam com isso e fuja das pessoas que te convidam, muitas vezes com simpatia. Essas pessoas que fazem coisas erradas, por elas fazerem coisas erradas e serem enganadoras, muitas vezes elas se vestem bem, colocam um bom perfume e têm uma boa conversa. Essas pessoas que são aquelas que mais chamam a atenção, elas são pessoas que agem assim, justamente para enganar os inocentes. Então, Salomão está dando esse aviso. Essas pessoas são muito simpáticas. Elas vão dizer: você vai encontrar toda sorte de fazenda preciosa. O que Salomão está dizendo no versículo 19 é que essas pessoas fazem convites trabalhando com a cobiça das pessoas. Aqueles que são jovens, muitas vezes o jovem, ele quer comprar um carro, ele quer ter uma pessoa com quem ele pode se relacionar, com quem ela pode se envolver. Então o jovem, os adolescentes, os jovens, as pessoas em geral, sempre estão correndo atrás de um sonho. E aqueles que fazem o mal trabalham com a cobiça, querendo propor facilidades. Não existe nada fácil na vida. Todos aqueles que conseguiram prosperar de maneira honesta, verdadeira, se você conversar com elas, as pessoas vão dizer: houve muito estudo, houve muita leitura, houve muitos dias acordando cedo, houve muitas madrugadas escrevendo para guardar o conhecimento, houve muito treinamento e muito trabalho para chegar até onde eu cheguei. Todos vão dizer isso. Então, o versículo 17 fala assim: na verdade, debalde significa de maneira inútil. Então, na verdade, de maneira inútil se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. Se uma ave vê a armadilha sendo preparada, ela não cai na armadilha. Só que, versículo 18, esses que ficam seduzindo as pessoas para fazerem as coisas erradas, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue. Salomão está dizendo assim: até uma ave, se vê uma armadilha, ela escapa. Mas essas pessoas que fazem coisas erradas são tão cegas que elas não percebem que elas mesmas estão criando a arapuca em que elas mesmas vão cair. Elas não percebem que a lei da semeadura vai fazer o mal retornar. Logo, cedo ou tarde, elas vão tropeçar. Nunca ande no caminho errado. Sempre você vai tropeçar. Aqueles que praticam crimes, existe até uma lei naqueles que se envolvem com o tráfico, que se envolvem no crime organizado, eles
se aplaudem quando a pessoa cai pela primeira vez na cadeia. Eles dizem: ah, a pessoa foi batizada, foi preso, foi pego pela polícia. Como é que é? Você já foi batizado? Querendo dizer, você já foi pego pela polícia? E todos eles dizem: você tem que passar pelo batismo. O batismo é ter sido preso. Ter sido preso. Então, você vê que eles mesmos sabem que em algum momento eles vão cair. Deus não tem esse caminho para você. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é um caminho de felicidade. O caminho de Deus é um caminho que você acorda cedo, se dedica a nutrir bons valores para formar a sua família, para ser um filho que respeita os pais e que faz a diferença para as pessoas que estão à sua volta, que traz construção, desenvolvimento, crescimento, verdade, honestidade, sinceridade. Esse é o caminho de Deus. Agora, o versículo 20 até o versículo 33 fala a respeito do que acontece com as pessoas que escolhem a sabedoria e aquelas que não escolhem. Fala assim: a suprema sabedoria, veja que sabedoria está em letra maiúscula. A sabedoria suprema é o próprio Deus. Deus é o dono da sabedoria. Então a suprema sabedoria, Deus, ele está altissonantemente clama de fora. Ou seja, Deus está falando, anunciando a palavra dele do lado de fora. Como que Deus clama de fora? Deus usa as pessoas. Usa os pastores, os líderes das igrejas, as pessoas que leem a Bíblia, que fazem cursos e treinamentos e que divulgam a mensagem. Aqueles que distribuem folhetos pelas ruas, que comunicam pelas redes sociais a palavra está sendo divulgada em todos os lugares. E se ela não é divulgada pela boca, pela palavra, ela é divulgada pela natureza. Quando você olha para o céu, quando você olha para as nuvens, para as estrelas, para a sequência, que todos os dias existe dia e noite, que todos os dias, que todos os anos existem as 4 estações, o verão, o inverno, etc., você sabe que por trás de toda a criação, alguém criou tudo isso. Se você chega em uma casa e você vê que tem um carro guardado numa garagem, um sofá, uma mesa e tudo está organizado, você sabe, alguém esteve aqui. Assim também quando você olha para a natureza e presta atenção em tudo que existe, você sabe, alguém criou isso. Então alguém que é muito sábio criou isso. Pela observação da natureza, que nós chamamos de contemplação. Contemplar o amanhecer e o pôr do sol em lugares tão bonitos que foram criados por Deus, que é o Criador, na natureza, permitem que o homem tenha um encontro com Deus. Então a sabedoria, ela clama de fora. De maneira gritante pelas ruas levanta sua voz. Versículo 21. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. No meio dos tumultos, no meio das confusões, sempre tem alguém ali pregando. Saiam do tumulto, façam a coisa correta. Às entradas das portas e na cidade profere suas palavras. Até quando, ó nécios? Nécios são tolos, pessoas que fazem coisas erradas. Até quando, ó nécios? Amareis a necedade? Necedade é a tolice. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? Escarnecedores são zombadores, pessoas que não levam nada a sério. Até quando vocês vão viver assim, sem levar nada a sério? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então aqui, a verdadeira sabedoria fala que é Deus, e Ele está derramando o Espírito dele, que é o Espírito Santo, para que todos conheçam a Ele. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes
todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Veja que o versículo 32 fala: aquele que é simples e escolhe andar no seu desvio, acaba se perdendo. E aquele que prospera na sua loucura, em algum momento será destruído. Esses últimos versículos mostram que quando uma pessoa despreza a palavra e o conhecimento, Deus vai permitir que ela colha todas as sementes que ela plantou. Isso não significa que Deus não vai dar para a pessoa uma segunda chance, mas antes da pessoa receber a chance de encontrar o caminho certo de prosperidade, ela vai colher. Sempre você vai colher aquilo que você plantou. Você planta uma semente do mal, você vai colher a semente do mal com certeza. E aí, quando a pessoa estiver sofrendo as consequências e se ela se arrepender e entender que deve começar a ter uma nova plantação, aí Deus vai permitir que a pessoa pague tudo o que ela fez e depois vem um novo ciclo, quando ela começa a prosperar. O que fica desses últimos versículos é que se você fez coisas erradas e está sofrendo atualmente as consequências daquilo que você plantou de mal, comece a plantar coisas boas agora, mesmo que você esteja sofrendo. Esse sofrimento vai ter uma hora que vai passar, que você vai pagar tudo o que fez de errado. E você plantando as coisas boas a partir de agora, vai chegar o tempo de você começar a colher os acertos das sementes certas que você está plantando agora. Em outras palavras, sempre existe esperança. É certo que você vai colher tudo o que plantou, mas existe sempre esperança para você colher o bem. Comece a plantar boas sementes que com certeza em breve tempo você vai quitar os débitos das sementes ruins, se você plantou sementes ruins, e você vai colher o bem em breve tempo. Se você é muito jovem, muito simples, plante sempre as melhores sementes, porque isso vai garantir que você tenha um futuro de felicidade e paz. Deus abençoe a todos, amém.